Olá pessoal, vamos aguardar um pouco aí enquanto as pessoas ainda estão entrando, ok? Em breve a gente já vai começar aqui a palavra. Enquanto isso eu vou colocar um louvor para a gente poder ir adorando a Deus, uma música aí da Nívia Soares. Tô animado, somos a Igreja com Vida, vamos adorar a Deus. Queria te pedir para você nesse momento se aproveitar e colocar seu coração diante de Deus, para você poder orar também, buscar a presença de Deus. Adore Ele, louve Ele, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, amém? Estamos aí juntos, vamos adorar a Deus juntos. Só Tu és digno, Senhor, só Tu és digno, Deus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Tens o nome sobre todo nome. mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da
nós te damos graça, te damos louvor. Oh Deus, o Senhor é digno de receber as nossas vidas, o Senhor é digno da nossa adoração, Deus. O Senhor é digno, Deus, do nosso coração. Só Tu és digno, Deus. Só Tu és digno do nosso coração, Deus. Ô Senhor, ninguém merece, Deus, a nossa vida, senão o Senhor, Deus. Ninguém merece, Deus, a nossa vida, a nossa alma, a nossa presença, senão o Senhor Jesus, Deus. Deus, é o Senhor quem merece, Deus. Nós te entregamos, Deus. Não é muito, mas é tudo que temos, Deus. Te entregamos nossa vida, te entregamos nosso coração, Deus. Te rendemos graça, te damos louvor. Ô Senhor, só Tu és digno, Deus. Oh, receba, Shenamassou, Deus, eu peço que nessa noite nosso coração esteja aberto, receptivo, para poder viver. O vídeo está pausado. Oi, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui na internet, mas Deus é bom, Ele continua sendo bom. Te peço que você fique firme com a gente aí, mas agora vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Queria rapidamente falar que nós somos a Igreja Convida. Nós temos feito alguns estudos aí a respeito da Palavra de Deus e eu sei que nós estamos vivendo aí um tempo de coronavírus, então é um privilégio para nós podermos estar junto aqui agora falando a respeito das verdades do Evangelho pela internet, né? É um privilégio que a gente possa estar vivendo isso juntos. Para mim vai ser uma coisa maravilhosa se a gente puder, apesar dos problemas técnicos que nós vivemos aqui com a internet, caminhar em paz. Amém? Nós temos falado a respeito dos frutos da Páscoa. E os frutos da Páscoa significa o seguinte: a Páscoa passou, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E quando Ele fez isso, Ele trouxe para nós alguns frutos, algumas consequências a respeito dessa conquista que Ele fez na cruz. Uma conquista inédita, que aniquilou, como a gente já estudou no YouTube, a gente já estudou aqui na igreja, está no YouTube se você quiser ver. Ele aniquilou, né, o pecado, ele venceu, né, o pecado e Ele também venceu a nossa culpa. Então é por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que nós e vou falar pausadamente aqui, tá bom? Peço desculpas aí pelos problemas técnicos, tá bom? A internet, infelizmente, a gente é órfão dela aqui, tá bom? Então, nós vamos falar hoje... o pessoal tá reclamando de que tá travando. Eu vou tentar um outro ponto de internet aqui. Não precisa do computador não, querido. Não precisa não. Precisa não, obrigado. Pessoal, eu espero que esteja melhor aí, tá? A gente tá tendo uma dificuldade grande aqui com a internet, mas penso que essa prova aí o Senhor Deus vai falar, vai vencer para nós, tá bom? Espero que tenha melhorado, vou procurar falar mais pausado e vou encurtar a mensagem para a gente ser bem objetivo no ponto aqui, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Gente, obrigado pelo feedback aí, tá? Obrigado aí, turma, que tá mandando aí, que falou que melhorou. Tivemos uma série de problemas aí, mas o Senhor é bom, amém? Nós estamos falando sobre a vitória, sobre a tentação. Fica comigo aqui. Quando Jesus entendeu, quando Jesus venceu na Páscoa a morte, a cruz, significa que na Páscoa a gente comemora uma nova aliança com Ele. E essa aliança que nós comemoramos com Ele, ela é similar a uma aliança de um casamento. Então, por exemplo, quando eu me casei com a Bia,
e a minha certidão de nascimento mudou. Agora eu tenho uma certidão de casamento, que é mais válida, ela é mais atual do que a minha certidão de nascimento. Então, agora não importa muito a maneira como eu nasci, o que houve. Importa que agora eu sou cidadão dos céus. Então, essa identidade de casamento, essa aliança que o Senhor tem conosco, ela faz com que a gente alinhe, como o marido alinha com a esposa os propósitos e objetivos, nós também alinhamos com o Senhor aquilo que é o plano dele para a nossa vida. Gente, eu estou vendo aqui que vocês estão falando que melhorou. Obrigado pelo feedback, tá? Então, a tentação, a gente tem que ter essa perspectiva de que nós somos tentados, faz parte da vida do cristão ser tentado, faz parte. Jesus, em Mateus 3, ele foi batizado em águas, recebeu sobre si o Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 4, no primeiro versículo, disse que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então é interessante que quando o Espírito guia Jesus para ser tentado, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 3, fala assim: o tentador aproximando-se de Jesus, dando a entender que o tentador, então, não é o Espírito Santo. E eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Faz parte da vida cristã a tentação. A tentação, ela faz parte da natureza do homem. A gente vai estudar um pouco alguns textos sobre isso rapidamente. Mas a partir do momento que Jesus entrou no deserto para ser tentado, o tentador aproximou-se de Jesus, ou seja, uma pessoa externa, alguém externo, um ambiente externo, e começou a trazer acusações contra a sua identidade, começou a trazer afirmações, inclusive na palavra de Deus, para poder provar a firmeza do Senhor Jesus ali, e fez com que ele fosse vitorioso ali. Como quem diz, me prova se é isso mesmo. Como quem diz, eu te dou toda a honra, toda a glória se você prostrado me adorar. Então, quando a gente entende esse texto sobre essa ótica, essa perspectiva, a gente entende também que a nossa vida vai ser tentada de modo similar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que nós não temos um sumo sacerdote para que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. E isso é a palavra-chave. Porque é possível, através do exemplo de Jesus, nós passarmos por uma tentação sem pecado. E esse sem pecado é o exemplo que o Mestre nos deu. Então, nós temos que entender o que é a palavra tentação primeiro. Eu acho que é importante, por mais que seja óbvio, esclarecer algumas coisas. Por exemplo, algumas vezes Jesus disse, homem de pequena fé, homem de pouca fé, como que desafiando aqueles homens ali, mas ao mesmo tempo exortando eles, porque eles desacreditaram com toda convicção, com toda força. É como se eles estivessem desacreditados de que o Senhor cumpriria os planos por causa de uma tempestade, por causa de um maremoto, por causa de alguma situação que eles estavam vivendo ali externa, por causa de um coronavírus. Alguma situação, circunstância da natureza externa a eles. E eles ali começaram a se sentir então desacreditados. Ou eles podem ter, isso é um exemplo de tentação, ali eles foram tentados pelas circunstâncias externas. E ali também a gente pode entender que nós podemos ser tentados no propósito do nosso trabalho. Quando, a partir do momento que Noé, por exemplo, ele foi levado ali por um propósito do plano de Deus, a fazer com que... Pode desligar para mim, por favor. A de lá. A partir do momento que Noé ali foi levado pelo propósito do trabalho dele, pelo plano de Deus, a fazer com que a vontade do Senhor se estabelecesse, ele foi tentado algumas vezes a desistir, a ignorar, ou a nossa própria fraqueza. Perceba, Davi, ele estava lutando, ele deveria estar lutando nas batalhas. Quando ele deixou de lutar nas batalhas, a Bíblia nos relata uma história de que ao parar de lutar, Davi então se encontrou ocioso e disponível. E esse ocioso e disponível fez com que ele começasse a prestar muita atenção nas circunstâncias, a ponto dele perceber nua, tomando banho, uma mulher chamada Batseba, e ali ele foi tentado pela ociosidade, pela falta de propósito, por não estar lutando devidamente. Então entenda que, como eu tinha começado falando, esses são alguns exemplos, mas Deus não tenta em nenhuma dessas circunstâncias. Todas essas circunstâncias elas foram panos de fundo para o trabalho que o Senhor Deus tem para fazer através da vida dele, através do Espírito dele na minha e na sua vida. Então, na palavra de Deus está escrito em Tiago, no primeiro capítulo, versículo 13 a 16, que quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus.
nós temos que entender a natureza de Deus é diferente da natureza do pecado. Então, como que Deus vai produzir algo em si mesmo para poder produzir em nós essa expectativa de pecado? Por isso Deus não tenta ninguém, e ele próprio não pode ser tentado, porque a partir do momento que Deus foi tentado, ele está produzindo algo contrário à sua natureza, e isso é impossível de acontecer. Então, porque isso é impossível de acontecer, a palavra de Deus, ela nos ajuda através dessa instrução, dizendo que nós não somos tentados por Deus, mas cada um, continuando o versículo aqui, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Algumas traduções trazem mau desejo. Algumas traduções trazem essa vontade de pecar, essa sedução do pecado. Então essa cobiça, sendo arrastado por ela, seduzido por ela, essa cobiça, quando ela dá à luz o pecado. Então, de uma certa forma, a produção do pecado, ela tem a ver com a natureza da tentação também. Então, se eu estou sendo tentado numa determinada área sensual, por exemplo, aquele pecado, quando concebido, ele vai ser de uma natureza similar. Então, eu posso entender que o pecado, ele tem uma mãe, ou entre outras, que é a tentação. Então, o filho da tentação, a mãe do pecado é a tentação, entre outras mães, né? E aí, dando à luz o pecado, tendo consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado, ele é a morte. E aí ele finaliza no versículo 16, já emendando num outro texto, falando, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, perceba que a nossa vida ela vai ser regrada por tentações, em vários momentos. E os ambientes internos e os ambientes externos, eles vão colaborar para essa tentação na nossa vida. Ou seja, uma mente vazia, uma mente ociosa, nada para fazer, falta de foco, isso ajuda, principalmente nesse tempo de coronavírus, isso ajuda a eu e você sermos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Então existe um poder que está ao redor de nós, sim, como está escrito em Mateus capítulo 4, verso 3, o tentador aproximou-se de Jesus. Mas o tentador ele vai usar daquilo que está ao nosso lado, daquilo que está influenciando a nossa vida, para poder fazer com que nós caiamos. E não é à toa que na oração do Pai Nosso, um dos pedidos é, não nos deixe cair em tentação. Então é interessante que Jesus, ao ensinar, ele fala, você não pode se colocar numa posição de vulnerabilidade com o pecado. Não lute contra o pecado desta maneira, colocando-se exposto a ele, como se dele você fosse vencer ali pela força do braço. Isso pode parecer contraditório com outros textos bíblicos, mas o que eu estou querendo dizer é que na oração do Pai Nosso ali, quando Jesus fala, tome cuidado, não caia em tentação. Pai, me ajude a não cair em tentação. Não me permita uma posição de vulnerabilidade, que eu seja guiado pelo Espírito, que eu possa fluir dentro do seu Espírito e vencer a tentação. Entenda que se você vencer a tentação, você dará glórias a Deus. Mas se você cair na tentação, aí você pode ver a mensagem sobre culpa, que foi a anterior a essa, que está lá no nosso canal do YouTube. Então, se você olhar, ainda assim você vai ser alvo da misericórdia do Senhor. Então você vai continuar caminhando na sua vida. Seja pela graça de Deus através da sua misericórdia, porque você e eu caímos, ou seja por darmos glórias a Deus cada momento que a gente supera, cada momento que a gente vence essa tentação. Então entenda que uma vida de vitórias, ela está atrelada ao meu e ao seu comportamento, atrelado e alinhado com a palavra de Deus, com o que o Espírito Santo está fluindo e está movendo na minha e na sua vida. E é interessante porque quando a gente entende isso, algumas coisas na nossa vida, elas naturalmente precisam ser modificadas, ser ressignificadas. Por exemplo, hábitos. Se os hábitos das nossas vidas, eles nos levam a pecar, nós devemos ressignificar esses hábitos. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Sempre que eu abro esse aplicativo X, eu vejo os posts do fulano, e sempre que eu vejo o post do fulano, eu sinto ganância, sinto vontade de desistir, sinto tristeza. Mas você criou um hábito de fazer isso. Então por que você não muda esse hábito? Porque você está sendo tentado e está caindo, eu e você, neste pecado. Então, outro exemplo, sempre que eu vejo aquele grupo de pessoas ali em determinado lugar, aquele grupo de pessoas, eles geram em mim uma vontade de beber, eles geram em mim uma vontade de falar mal, eles geram em mim uma vontade de pecar, né? Aí você coloca aí qual que seria a atitude correspondente.
Mas então, se isso é motivo, você está habituado com isso. Isso deve ser modificado. Não um grupo de pessoas necessariamente, mas para você ser sal dessa terra e luz desse mundo, para poder transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Porque você tem a luz de Deus, você tem as águas de Deus fluindo no seu interior. Através de você, você flui rios de água viva. Através de você, o Espírito Santo produz esperança para as pessoas. Através de mim e de você, nós transformamos a realidade de onde a gente vai, com os pés preparados ali, ó, calçados com a preparação do Evangelho da Paz, armando firmemente aquela espada do Espírito que é a palavra de Deus, podendo defender a nossa vida com o escudo da fé e caminhando, fluindo naquilo que o Senhor tem para nós. Outro exemplo. Sempre que eu vejo um post do grupo do WhatsApp, do Telegram, enfim, eu fico tentado a ler aquilo ali, a ver aquilo ali, a ouvir aquilo ali. E isso produz em mim um desejo, uma sedução, uma situação. Rapaz, você está se permitindo estar vulnerável ao pecado. Isso é a origem da tentação. E aí, se você faz isso e cai, possivelmente você próprio cavou o seu próprio pecado. É isso que a palavra de Deus fala aqui. Quando cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio mau desejo, esse mau desejo, depois que ele gera um fruto, esse fruto dá à luz o pecado, e o pecado gera em si a morte. Mas Jesus não veio para nos dar a morte, porque ele ressuscitou. Jesus nos veio para dar a vida e vida em abundância. Jesus nos veio para dar a alegria da salvação, a paz de Deus, a vitória sobre a tentação. Então, outro exemplo, sempre que fica tarde, eu percebo que eu fico mais assim, mais assado. Se eu, por exemplo, fico acordado à noite até mais tarde, aí eu fico tentado a isso, aquilo, ou se eu tô com meu telefone muito ocioso, eu percebo que meu telefone me leva àquilo. Cara, corta pela raiz. Corta pela raiz. Tenha uma atitude enérgica. Entenda, o nosso inimigo, ele já foi derrotado. Em Colossenses 1,13 está escrito que nós somos transportados do império das trevas, do poder das trevas, para o reino do seu Filho amado, a quem saber Jesus Cristo, o Senhor. Então, quando nós somos transportados, o inimigo não tem mais poder sobre mim e sobre você. Mas muitas vezes nós não temos a convicção, a força suficiente para poder lutar contra esse pecado. Nós estamos sendo enérgicos com o hábito, com a ociosidade, com aquilo que gera morte e não com aquilo que gera vida. E isso é a nossa parte de arrependimento, a nossa necessidade de arrependimento. Quando a palavra de Deus fala em Mateus 5, 29 e 30, o Sermão do Monte, ele fala assim: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser queimado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. É uma atitude enérgica? Com certeza, com certeza. Isso é uma atitude enérgica. Isso é algo que vai fazer com que a raiz do pecado, entenda, a palavra de Deus está falando o seguinte: o que te faz pecar? Qual é a raiz do seu pecado? É a sua mão? Arranca fora. É o seu olho? Arranca fora. O que te faz pecar? Qual que tá associado? Qual hábito? Qual rotina? Qual comportamento? Qual pensamento? Qual tipo de sentimento te leva? É uma tentação para você que pode não ser para mim. Às vezes a minha é diferente. Qual é a raiz? Lança fora. Lança fora. Eu te peço para você tomar uma postura em santidade, em amor, porque ninguém vai cortar sua mão fora. Eu não conheço um caso de alguém que seguiu esse versículo à risca e lançou fora. Eu não conheço um caso de alguém que pegou um olho e arrancou fora. Por quê? Porque tem zelo com o corpo. E aí eu quero que você entenda que a palavra de Deus fala que nosso corpo, ele é tabernáculo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é habitação do Deus vivo. Então, mesmo o zelo que você tem com o seu corpo, eu quero que você tenha com o tabernáculo de Deus, com a habitação espiritual de Deus. Por quê? Porque isso é benefício para nós. Porque quando eu entendo e venço a tentação, se você já venceu a tentação, você sabe o gostinho que tem. Tem um gosto de glória a Deus, tem um gosto de em Deus é possível. E sabe como é que Jesus venceu a tentação? Com a palavra de Deus.
Então é necessário que eu e você, a gente esteja afiado com a palavra de Deus. É necessário que eu e você, a gente leve a sério aquilo que nos faz pecar, a origem, a fonte da nossa tentação, e que a gente possa buscar na palavra de Deus uma solução para aquilo. Porque Deus está disponível, de braços abertos. Deus está disponível, ansioso, desejoso. É como se quando nós voltássemos para Deus, Ele estivesse do outro lado falando assim, como se, tá? Ele estivesse do outro lado falando assim, por que você demorou tanto? Eu estava sentindo a sua falta. Eu te amo mais do que você imagina. Eu quero que você vença isso. Eu não quero ver você escravizado por essa tentação. Eu não quero ver você escravizado por esse pecado. Eu quero que você vença. Então eu não quero, para mim, no que depender de mim, eu já te dei a palavra, eu te dou o Espírito, eu te capacito, eu faço tudo contigo. Vamos junto. Nós vamos vencer essa tentação. A vitória é certa, apenas se posicione. E se você lembra bem, se não lembra, vá lá no YouTube e assista a vitória sobre o pecado que o Chico pregou, nosso pastor, pregou bravamente, falando que o pecado ele é como um gigante muito forte, porém imobilizado, lesionado, porém um gigante fragilizado, que só basta a gente dar um empurrão nele e esse gigante vai se desmoronar. Ele parece intimidador, mas ele não é intimidador, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor Jesus do que o Satanás, do que o diabo, do que o tentador. Maior é aquele que habita em nós, e agindo ele em nós e através da nossa vida, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então nós podemos ter uma visão de perspectiva, de amor, uma visão de correspondência ao desejo do Espírito Santo, uma correspondência ao poder de Deus. O poder de Deus está disponível para mim e para você. E ele não vai se manifestar de uma maneira simplesmente pura e sobrenatural para qualquer outra coisa. Não, o poder de Deus, ele vai se manifestar com um propósito, como está escrito na palavra de Deus. Os dons foram distribuídos para a edificação do corpo, para que a igreja ela possa florescer, para que a igreja seja edificada. Então use o poder disponível, o poder de Deus, que habita em mim, que habita em você. Senão nós estamos sendo negligentes com a palavra de Deus. Estamos sendo negligentes com o poder de Deus que habita em nós. E isso faz de nós maus mordomos, maus containers, maus lugares, vasos, aonde habita a presença de Deus, um mau corpo. E não é essa a minha natureza e a sua natureza. A sua natureza e a minha natureza é uma natureza de vencedor, de vitorioso. Por isso eu quero que você e eu, a gente tome uma postura de fato, sabendo, entendendo que o Espírito Santo, ele vai trazer para nós um escape. E aí eu quero voltar no texto base dessa pregação, que é 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre mim e sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Gente, é comum. Vai acontecer. Faz parte. Comum. Não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele é fiel. E por causa da fidelidade dele, por causa da imutabilidade, por causa da natureza dele, nós podemos nos apoiar na palavra de Deus e no poder de Deus. Ele não permitirá, presta atenção, ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Quantas vezes, pelo menos comigo já foi assim, eu me deslizei, caí em tentação e falei assim, olha aqui o escape. Estava aqui, ó. Faltava isso aqui para o escape chegar. Faltava isso aqui. Mas eu fraquejei. Mas eu não fui firme o suficiente. Quantas vezes isso já deve ter acontecido com você? Se não aconteceu, perceba. Todos aqueles exemplos de tentação, tá? Eu estou falando assim, ser tentado a praticar o mal, ser tentado a viver o pecado, a degustar do pecado, a saborear, a ser seduzido. Isso é concupiscência dos nossos olhos, da carne, isso é soberba da vida. Isso é coisa que passa, é coisa que perece, mas as verdades eternas em Cristo Jesus, elas permanecem. O nosso tesouro nos céus, nós estamos construindo. Através de vidas, através de testemunho. E você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa cheia de testemunha, cheia de fé, cheia de capacidade, cheia de palavra. Deus está do seu lado. Se Deus está do seu lado, que ninguém agora vá contra você, porque se for contra você, estará indo contra o Deus vivo.
E ninguém é louco de prevalecer, de tentar lutar contra o Deus vivo. O Deus vivo e poderoso, ele é vitorioso. E sobre mim e sobre você não vale nenhum tipo de encantamento, não vale nenhum tipo de sedução das trevas. Porque todas essas coisas, elas são doces na boca, mas depois elas são amargas no nosso íntimo. Elas são amargas no nosso espírito. Não é o que nós comemos, gente. Perceba, tem a ver com o que está saboreando a nossa vida, o que está dando sabor para a nossa vida. E o que dá sabor para a nossa vida é o sal dessa terra. O que traz direção para o nosso caminho é a luz desse mundo. Então nós não podemos nos fraquejar, queridos. Se nós tivermos uma seriedade, uma sensação de urgência que aqueles apóstolos tinham, nós pregaremos até a morte. Nem mesmo a morte vai nos afrontar, nem mesmo a morte vai nos assustar, porque nós estaremos encorajados pelo Espírito Santo e eu encorajado pelo seu testemunho, porque você também vai fazer uma história, uma carta viva. Jesus usou cartas na Bíblia para poder falar comigo e com você. Hoje ele usa a sua vida, o seu testemunho, como uma carta viva para falar comigo. E quando ele fala através da sua vida, eu vivo hoje o presente encorajado, feliz, dando glórias a Deus, porque você foi vencedor. Você assumiu sua natureza de filho do Altíssimo, do filho do Deus vivo e viveu essa vida de vencedor. E finalizando o versículo, mas quando vocês forem tentados, e esse quando, ele traz uma ideia de que será, acontecerá. Quando vocês forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que vocês suportem. Gálatas 5, se eu não me engano, no versículo 16 fala que nós devemos andar no Espírito e de modo algum nós satisfaremos os desejos da carne. Em outro texto fala de várias coisas que as pessoas fazem que têm de fato aparência de sabedoria, mas elas não servem em nada para refrear os impulsos da carne. Então, a nossa carne, ela está sujeita às tentações, mas o nosso espírito, o nosso ser, a nossa alma, a nossa natureza transformada em Cristo Jesus, ela nos capacita para ir além. Nós não fomos tentados até o ponto de derramarmos o nosso sangue. Então, queridos, eu quero que eu e você possamos sair encorajados a viver uma vida de vitória sobre a tentação, porque essa vitória, ela é nossa, ela é conquistada por Jesus, entregue para nós, e basta que a gente tenha discernimento, entendimento, basta que a gente, na hora que viver essa tentação, a gente entenda da seguinte forma: o Senhor está permitindo que eu seja tentado. Deus, não me deixe cair nessa tentação. Não me deixe cair nessa tentação, mas livra-me desse mal. Eu vou vencer. O Senhor conquistou por mim a vitória na cruz. Eu não vou negligenciar. A sua morte, ela é mais que suficiente. A sua ressurreição, ela é mais que suficiente. O seu Espírito habita em mim. Isso é a esperança que eu vou dar para as pessoas, para amanhã estar dando glória a Deus, glórias a Deus, por vencerem as tentações. Então, queridos, eu e você temos uma vida de vitória sobre a tentação. E eu quero que a gente possa, nesse momento, orar juntos para poder receber essa vitória, para poder receber esse coração. Amém? Quero colocar aí diante do Senhor a vida de cada um que está assistindo essa live. Quero colocar diante do Senhor, Jesus, a vida de cada pessoa que ainda vai assisti-la. E eu te peço, Deus, faz com que em nós, Deus, seja produzido esse fruto, Senhor. Que fruto? Esse fruto de vitória. Oh Deus, esse fruto da vitória sobre a tentação, no ponto específico de cada um aqui, Deus. Oh Deus, os exemplos, Senhor, que foram usados, que se eles por acaso não atingiram a vida dessas pessoas, eu te peço, Espírito Santo, ministra no coração de cada um, Deus, para que cada um possa viver esse exemplo prático dessa tentação sendo vencida. Oh Deus, nós escolhemos uma vida de vitória, nós escolhemos caminhar e passar por esses ciclos de provas, esses ciclos de tentações, dando glórias a Deus, uma após a outra, Deus. E se nós cairmos, Deus, nós sabemos que temos um advogado fiel, um Deus fiel, Deus, e nós não sentiremos, Deus, nós nos arrependeremos, mas não sentiremos esmagados pelo seu juízo, mas sim vivendo a liberdade que a sua cruz conquistou, levando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, Deus. Oh Deus, nos ajuda a ter seriedade com o que o Senhor fez. Eu te peço, a começar por nós aqui, Senhor, que nós sejamos transformados pela sua palavra, que essa palavra, Deus, venha ecoar nos nossos corações. Eu te peço, guarda ela em terra fértil, para que ela possa produzir o seu fruto, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe.
Novamente peço desculpas por todas as falhas técnicas, foram externas, mas nessa tentação eu não caí. Então, glórias a Deus por isso, o Senhor é mais, o Senhor é vitorioso, e eu quero agradecer você aí que está participando. Compartilha com alguém que você acha que tem esse desejo, que está vivendo por uma palavra que precisa ouvir essa mensagem. Se você quiser ouvir as outras mensagens, vai no nosso canal do YouTube, pesquisa lá Convida Igreja Cristã, e vai ser um prazer te ver lá, tá bom? Um abraço para você, fiquem com Deus, uma ótima semana, fique em casa e ore, 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 viva uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém? Amém.